Olá, aluno do 8º ano da Rede Municipal de Rio Verde. Eu sou a professora Viviane e vou comentar com vocês a 8ª questão de matemática do nosso terceiro SAERV 2024. Para essa questão, eu tenho um enunciado que resolve a questão de número 8 e a questão de número 9. Então, eu vou ler o enunciado primeiro, depois a gente vai questão por questão. Alguns equipamentos utilizados nos domicílios de maneira indiscriminada, mesmo que consumam pouco, podem significar um gasto importante no final do mês. Uma TV, por exemplo, resulta em um consumo de aproximadamente 30,45 kWh por mês em uma residência que faz uso do equipamento por 5 horas diárias. Por outro lado, equipamentos que são utilizados por menos tempo, mas têm um consumo mais alto, podem comprometer o orçamento familiar. É o caso do ar-condicionado, que é o carro-chefe dos gastos com energia em boa parte das residências brasileiras, consumindo, em média, 193,76 kWh por mês, com o uso de 8 horas diárias. Para calcular o consumo de um equipamento elétrico, é preciso que se verifique a potência, watts, do mesmo. Multiplique essa potência pelo tempo estimado de funcionamento, que é horas por dia, e divida por 1000. Dessa forma, teremos um consumo em kWh do equipamento por dia. Nessa imagem, ele traz um comparativo dos equipamentos que normalmente as residências possuem: lavadora, lâmpada, ferro elétrico, computador, e aqui ele discrimina quanto é o gasto em kWh e o tempo de uso, 1 hora por dia, 5 horas, 8 horas. A gente pode observar todos esses equipamentos para a gente poder resolver as questões 8 e 9. Só que a gente vai focar só nos equipamentos que as questões, sugerirem. Então, vamos lá para a questão número 8. O descritor é resolver problema com números racionais que envolvam as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Esse descritor 26 já apareceu em outras questões também. O quilowatt-hora é a unidade usada para medir a energia consumida e, considerando as informações apresentadas e comparando o consumo do ventilador e do ar-condicionado, é correto afirmar: o consumo do ar-condicionado é aproximadamente 11 vezes maior que o do ventilador. O consumo do ar-condicionado é aproximadamente 10 vezes maior que o do ventilador. O consumo do ar-condicionado é aproximadamente 9 vezes maior que o do ventilador. E o consumo do ar-condicionado é aproximadamente 8 vezes maior que o do ventilador. Para fazer esses comparativos, vamos voltar lá na imagem. Ventilador, 17,52 kWh, 8 horas por dia. Ar-condicionado, 193,76 kWh, 8 horas por dia. Então, eu posso imaginar aqui, se eu fizer a divisão, 193,76 dividido por 17,52, eu encontro a resposta correta, 11,05. Mas o aluno pode pensar de outra forma, ele teve as opções lá, 11 vezes maior, 10 vezes maior, 9 vezes maior ou 8 vezes maior. Então, ele pode pensar só na parte inteira, Como o ventilador é 17,52 kWh, ele pode pensar só na parte inteira para ele poder se aproximar do resultado, Então, se ele multiplicar 17 por 8, ele encontra 136, mas é longe de 193. Se ele multiplicar 17 por 9, ele encontra 153, que ainda está longe de 193. Se ele multiplicar por 10, ele encontra 170, e se ele multiplicar por 11, é o maior valor que ele encontra, 187. Sendo assim, aqui está 17,52. Você pode usar apenas uma casa decimal para você aproximar esse valor. Então, você pode fazer a multiplicação. 17,5 vezes 11, que você chega no valor bem próximo de 193. Você chega no 192,5. Como a pergunta é aproximadamente, vamos voltar lá no enunciado, é correto afirmar, aproximadamente. Então, nós encontramos a letra A como a mais próxima. Então, a letra A responde essa questão. E a gente fez pela divisão, que é o mais trabalhoso, para você encontrar 11,05, mas também por multiplicação. E analisando, os valores que eu tenho no gráfico. Então, eu peguei a parte inteira
e multipliquei por 8, 9, 10 e 11 para chegar no valor mais próximo. Essa seria uma maneira mais prática de resolver essa questão, porque às vezes fazer a divisão com números decimais você tem mais dificuldade, então você poderia fazer por multiplicação, que torna mais simples a questão. De qualquer forma, a gente encontra a letra A como resposta. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.